STF, que é quem, de certa forma, e a gente vai explicar isso melhor, não é só o STF que exerce controle de constitucionalidade, mas é quem exerce primordialmente, ele é um órgão político. Ele não é, ele é do sistema, do poder judiciário, mas tanto ele é político que não precisa ser um funcionário, um servidor de carreira a ocupar ser ministro do STF. Não precisa ter sido, ao contrário do TJ e do STJ, que tem 1/5, 1/3, o STF não. Pode ser indicado um professor. Dizem, né? Isso eu vou falar pra vocês, então recebam como fofoca, porque eu não averiguei. Que teve uma vez que foi indicado um médico. E que aí acho que foi uma das únicas vezes, lá na tipo, década de 60, se eu não me engano. Foi uma das únicas vezes que foi vetado. Que não aceitaram, né? Porque afinal, pelo menos o conhecimento jurídico é necessário para estar lá. Bom, para a gente falar de controle de constitucionalidade, além de entender que o STF é um órgão político, que não é um órgão apenas tecnicamente jurídico, a gente tem que entender o porquê do controle de constitucionalidade, entender qual a razão dele existir. Então, para existir o controle de constitucionalidade, a gente tem que pensar num Estado que tenha, primeiro, uma Constituição. Segundo, essa Constituição, ela tem que ser rígida. Não sei se vocês já tiveram as diferenças entre Constituição rígida, flexível, mas a questão dela ser rígida é justamente ela ter meios de alteração. Já teve? Já. Ter meios de alteração formais e que sejam, ainda que você possibilite a alteração, ela não seja modificada por uma simples lei, por exemplo. E também, sendo rígida, e aí não sendo tão técnica, ela é escrita. Então não é uma Constituição consuetudinária que a gente fala, né? Que ela foi sendo formada pelos costumes. Para além disso, essa Constituição escrita, rígida, ela vai ter que ter uma supremacia. Se a gente não colocar, e aí eu acho, né, acho que todo professor de constitucional deve fazer esse desenho, né, gente? Que é a famosa piramidezinha, né, do Kelsen. Se eu não tiver a Constituição aqui no topo de todo o resto do ordenamento, também não tem por que eu falar de um controle de constitucionalidade. Porque o controle de constitucionalidade nada mais vai ser do que eu fazer isso aqui da Constituição com todo o resto do ordenamento. Seja de forma material, como a gente vai ver, seja nas questões formais procedimentais. E por fim, e aí vocês já devem ter tido, né, toda aquela questão de norma fundamental, norma jurídica fundamental, e isso é importante, que não sei se, acho que já tiveram também, né, porque um dos grandes como é que eu posso falar? Criadores da teoria do controle de constitucionalidade foi o Kelsen. Ele é o grande mentor de uma das vertentes do controle de constitucionalidade. E ele faz com base na teoria dele, ou seja, nessa teoria piramidal. E aí, por fim, qual que seria o próximo requisito para eu poder ter um controle de constitucionalidade? Uma sanção. Porque assim, né? O que adianta eu falar que tem que ter compatibilidade se eu não tenho uma sanção? Tá bom, não é constitucional. Qual é a sanção? Então tem que ter todos esses requisitos para a gente poder falar num controle de constitucionalidade. E indo além, qual que é o conteúdo dessa Constituição para eu falar se é constitucional ou não? Então, para delinear o que é ou não constitucional, se é compatível ou não, criou-se uma concepção, uma frasezinha, uma palavra que eles falam, bloco de constitucionalidade. E isso, não sei porquê, adora cair em concurso. Então, o que é o bloco de constitucionalidade? É aquilo que leva o Supremo ou quem vai analisar a constitucionalidade a verificar se faz parte, se eu posso fazer a análise daquela lei com aquele bloco.
Eu coloquei por escrito para vocês da onde surgiu essa teoria de bloco de constitucionalidade. Acho que não é necessário para concurso, mas se alguém quiser, tá aqui. Com relação ao bloco de constitucionalidade, essa teoria, quando foi criada, ela foi dividida entre estrito e amplo. Então, estrito seriam as normas constitucionais. E aqui eu estou analisando, deixa eu deixar, o Brasil. Estou falando do nosso ordenamento. Porque essa teoria de bloco de constitucionalidade, ela não nasceu aqui no Brasil. Ela é uma doutrina, se não me engano, francesa. E aí, a França mesmo tem um outro controle de constitucionalidade muito diferente do nosso. Assim como os Estados Unidos têm um controle de constitucionalidade diferente. Então, pensando na nossa realidade, qual que é o nosso bloco de constitucionalidade? O que eu posso considerar como parâmetro para exercer essa compatibilidade piramidal? Aí a gente vai ter que ver, de forma estrita, é o que está na Constituição. Ah, mas só o que está na Constituição? Aí vai lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que vocês já devem saber de cor, porque também despenca em direitos humanos e constitucional. Bom, é aquele que fala que se o tratado que versar sobre direitos humanos for incorporado como emenda, 3/5 em 2 turnos, ele entra com status de norma constitucional. Então, o nosso bloco de constitucionalidade estrito são as leis constitucionais, as normas constitucionais e todos esses tratados. Deixa eu tentar lembrar, me ajuda aí, gente, se vocês tiveram a aula disso. Eu acho que hoje é só a Convenção de Nova York e Marrakech. São esses dois, né? Então tá, ainda lembro. Hoje são esses dois. Isso não é tão importante, talvez, para constitucional, tá? Isso acho que é difícil cair numa aula de controle, numa questão de controle, mas pode ser muito interessante. Eu acho que é uma questão interessante de vocês saberem para direitos humanos. Que os únicos 2 tratados, ainda mais direitos humanos aqui na Defensoria de São Paulo, que é chatinho assim, pergunta umas coisas que é decoreba. Então, vocês saberem que são esses 2. A Convenção de Nova York, que fala sobre a pessoa com deficiência, e o Tratado de Marrakech, que traz a questão visual, né? Então... Na verdade, são 3, que daí fala do protocolo facultativo da Convenção de Nova York. Tá, pegou, né, gente? Então tem também o protocolo facultativo. E aí, se eu não olhar essa forma estrita de visualizar o controle, é como o STF e como os juízes no poder, no controle difuso, vão verificar a constitucionalidade. Mas eu também posso falar de um bloco de constitucionalidade num sentido amplo, que aí eu vou estar incluindo as normas que são materialmente constitucionais. Nesse ponto, a gente entra num subjetivismo e numa questão muito mais doutrinária do que técnica, porque o que são normas materialmente constitucionais? O que devia estar na Constituição? Questão de Estado. O José Afonso da Silva, quando vocês fazem aquelas Constituição rígida, flexível, constitucionária, não, ele traz uma divisão que ele coloca, né? Então, formais orgânicos, tributos, orçamento, divisão dos poderes, direitos fundamentais. Então, para ele coloca, é interessante até conhecer, apesar de não cair mais em prova, o que é necessário e o que é constitucional, efetivamente, materialmente constitucional. Porque a nossa Constituição, ela é prolixa. Ela é uma Constituição muito longa, se você comparar com de outros países. E tem normas que, se você ler a Constituição, você fala, o que ela está fazendo aqui? Isso aqui não devia estar na Constituição. E não devia. Mas olha que interessante, eu assisti uma palestra do Fernando Henrique, que ele falou, ele estava na Constituinte. Ele, assim como Ulisses, tudo, ele era um dos braços direitos do Ulisses. E ele falou, olha, a gente estava na Constituinte e cada dia batia no meu gabinete. Gente, ele jura que essa história, e tá no YouTube, tá? Se alguém quiser ver, então não é mentira. Ele falou, cada dia batia no meu gabinete alguém para falar que queria que o seu direito tivesse resguardado, boa noite, na Constituição. E ele falou, um dia bate a representante não sei se era sindicato, mas representante das bibliotecárias. E ela fala que ela quer
tem os seus direitos guardados pela Constituição. Ele fala assim mesmo. Ela fala, mas todo mundo tá, por que a gente não vai estar? Então, vejam, para tentar sair de um regime que não era democrático para um regime democrático com uma Constituição que no papel ela é sim democrática, e aí na prática a gente faz as devidas críticas, várias concessões foram feitas. Dizem também, e aí eu precisaria ter certeza do que eu estou falando, que no apagar das luzes, várias normas, inclusive, foram modificadas ali naquele momentinho final, por um ex-ministro da Justiça, que na época da Constituinte também participou. Então, a nossa Constituição, a gente tem que entender que as normas que estão lá, elas historicamente têm uma razão de estar. Para o controle de constitucionalidade, isso faz diferença, porque algumas normas materialmente constitucionais não estão aqui e algumas normas que não são materialmente constitucionais estão. Só que qual é, então, o padrão utilizado? É o chamado bloco de constitucionalidade estrito, que é o que está ali documentado, bem como os tratados de direitos humanos incorporados como emenda constitucional. Tudo certo? Eu falei para vocês que tinha que ter uma sanção, porque se eu tenho um controle para dizer que uma norma é inconstitucional, gente, eu tenho problema para falar inconstitucional, mas vamos lá, eu vou até o fim, eu consigo. Tem que ter uma sanção. Qual vai ser a sanção? Tem 3 teorias aí para vocês. Uma que não cai quase, até eu não coloquei aqui, porque eu nunca vi cair, e eu fazia muita questão do que é concurso, que é uma norma inexistente, se ela for inconstitucional. Mas as 2 grandes teorias hoje é que a norma ou ela é nula ou ela é anulável. Qual é a diferença? Primeiro, histórica, porque isso cai. De ser nula, e a gente caiu isso aqui no último concurso da magistratura, agora, na segunda fase, na dissertação. Perguntando, caiu o controle de constitucionalidade, esta foi a dissertação, inclusive, e aí falava das teorias da nulidade e da anulabilidade. Em relação a ser nulo, ela vem dos Estados Unidos. Eu tenho, meu inglês é péssimo, mas é aquele caso famosíssimo de Marbury versus Madison, do juiz Marshall. O caso em si, eu li para tentar explicar para vocês, achei completamente inútil, mas é importante que vocês saibam que vem de uma doutrina norte-americana e especificamente desse caso. Por que eu vou falar especificamente desse caso? Não só porque eu já vi cair em questão objetiva, mas porque estava no espelho da subjetiva da magistratura. Aqui estamos para a defensoria, obviamente, mas assim, eu tenho que delinear o que cai. E caiu, este caso específico estava no espelho. Não pedia para falar sobre o caso, para falar o que era o caso. Até porque tem que entender de toda a formação dos estados norte-americanos, não faz o menor sentido. Mas estava lá, se você citasse Marbury versus Madison, do juiz Marshall, pontuava lá 0 alguma coisa. Mas o importante, para além de vocês saberem desse caso e de saber que é uma doutrina norte-americana, é saber quais são as consequências. Se um ato é nulo, e aí segue aquela regra básica, ele é um ato insanável. A lei, ou a norma, aquele artigo, já nasce morto. É um vício que a gente chama de vício congênito. Não tem como você limpar aquilo, não tem como você validar. E não produz efeitos, justamente porque ela nasceu morta. Portanto, ex tunc. Quando o juiz vai declarar, então, aquela parte do artigo ou a lei como inconstitucional, na verdade ele está apenas, então, declarando uma nulidade, porque ele só está declarando algo que já existe, algo que já nasceu morto. E isso, vocês vão ver que as consequências para o ato ser anulável são bastante diferentes. O ato anulável, ele vem da doutrina de Kelsen, da doutrina que ele desenvolve a partir da Segunda Guerra Mundial,
que ele cria até mesmo uma forma de controle. E ele diz o seguinte: a lei ela é válida e eficaz até o pronunciamento da corte. Portanto, tem natureza constitutiva e não declaratória. Aquela lei ela produz efeitos. O Kelsen ele usa uma expressão que ele fala que o Tribunal Constitucional ele é um verdadeiro legislador negativo, porque ele vai só declarar que a lei é anulável e vai retirar do ordenamento, não devendo fazer mais nada. Ele simplesmente vai constituir aquilo e retirar do ordenamento. O que vocês acham? Que é mais seguro, que concede mais segurança jurídica? Eu tenho uma lei que ela durante meses estava lá, e aí eu declaro nulo e tudo aquilo que ela tinha não tem, e a gente finge que não existiu, ou algo que a gente trata que produziu efeitos até aqui, e aí depois a gente vê o que a gente faz já que foi declarado anulável. Assim, a doutrina em si, ela fala, olha, o ato ser anulável, ele concede maior segurança jurídica e também respeita o princípio de que as leis, você presume elas sempre como constitucionais. Só que o Brasil, ele faz uma grande salada, né? A gente vai catando ali uma doutrina austríaca e um pouquinho norte-americano e vai fazendo aquele samba. A gente adotou a teoria da nulidade. Na prática, deu certo. Gente, não tem como virar e falar, não, a lei nunca existiu. Não tem como. Aquela lei criou situações jurídicas e alguma coisa vai ter que ser feita com aquilo. Então, que foi a decisão, o que eles deram como solução? O artigo 27 da Lei 9868, que fala da modulação dos efeitos nas decisões de constitucionalidade. Falando, olha, ainda que a lei, você dá aquele somebody love, né? Porque você fala, olha, ainda que seja nulo, a gente pode declarar ex nunc a nossa decisão, a gente pode modular os efeitos. O 27 é quase assim, a gente dá um jeito na prática para ver o que a gente faz com aquelas situações jurídicas que foram criadas por aquela lei, que por um período que ela existiu e que ela, ainda que pela teoria você vire e fale, não, ela nasceu morta, fato é que ela criou situações jurídicas que podem precisar ser tratadas posteriormente. Por isso, então, apesar da gente adotar, abracem isso, pode abraçar na prova, a teoria da nulidade, na prática existe a modulação, na prática e assim, tecnicamente está na lei, existe o artigo 27 que traz a modulação dos efeitos. Tudo certo até aqui? Bom. Esse finalzinho de novo, só esse finalzinho. Pode abraçar na prova, assim, falar qual é a teoria que o Brasil adota quanto a lei. A consequência de uma lei ser inconstitucional é da nulidade. Sem medo. Só que foi o que eu falei, ainda que na teoria você fale, essa lei nasceu morta, ela nunca foi válida, você cria muitas situações que na prática existiram. Então você pode ter concedido direitos para determinados servidores públicos, por exemplo. Aquele 1200 e alguma coisa do Código Civil de sucessões. Me ajuda. Sucessões que ele foi declarado inconstitucional agora há pouco tempo. Deixa eu ver. Dá uma olhada e isso me fala. Tá. É a Lei 9868 de 99, que trata sobre controle de constitucionalidade, sobre as ações que depois a gente vai falar, né, de cada ação que versa sobre controle de constitucionalidade. Se quiser, eu vou dar, aí depois você me coloca. Bom, formas então de inconstitucionalidade.
A principal divisão, eu vou falar de outras, é entre ser ação e omissão. Quer que eu venha pra cá? Não? Gente, é bem assim, óbvio. O que é uma ação? É a existência de uma lei que fere a Constituição. E por omissão, eu deveria ter uma lei ou um ato normativo e não tenho, por determinação constitucional deveria ter, então eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. Vamos começar aqui por a inconstitucionalidade por ação. Ela pode ser formal ou material. Material é quando eu tenho uma lei que o conteúdo dela vai contra o conteúdo da Constituição. Então, vamos pensar em uma lei. Agora, gente, tem tantas, né, que agora não vem nenhuma na minha cabeça. E eu acabei de pensar num que não seria um bom exemplo. Mas alguma lei que fere os direitos fundamentais. Ela é declarada inconstitucional materialmente. Para além disso, eu posso ter uma inconstitucionalidade que ela é formal. Ou seja, o procedimento ali da lei não foi seguido. E eles também dividem essa formal em três tipos. 790. Eu vou fazer o seguinte, eu olho no intervalo e aí eu volto com isso. Tá bom. Formal orgânica. Aqui a gente está falando de uma inconstitucionalidade que bate direto no Supremo, gente. Tem muita jurisprudência sobre isso. Que é o fato de um ente federativo diverso do que está na Constituição fazer uma lei sobre aquele assunto. Então, despenca aqueles artigos 22, 23, que fala a União vai falar sobre, o Estado vai falar sobre. Se era para a União falar sobre aquilo, e foi lá o Estado e falou, eu tenho uma inconstitucionalidade por ação formal orgânica. Tá? Depois eu vou vir com um caso, que é o caso do amianto, que eu acho que envolve muita coisa de controle de constitucionalidade, e aí vocês vão ver que envolve também essa questão da inconstitucionalidade formal orgânica. A inconstitucionalidade formal propriamente dita acontece quando aqueles procedimentos legislativos não foram seguidos. O artigo 60, é importante até que depois vocês leiam, hoje não é aula de processo legislativo, vocês vão ter ou tiveram. Se algo ali não foi seguido nos trâmites legais, seja o quórum, seja passar pelas constituições devidas, pelas comissões, devidas, e não passou, vai ter uma inconstitucionalidade por ação formal propriamente dita. E por fim, por violação dos pressupostos objetivos. O que é isso? Eu tenho um requisito constitucional específico. A lei, vamos lá, seguiu, foi feita pelo ente correto? Foi. Ela seguiu os trâmites que estavam lá na Constituição? Seguiu. Mas tem um requisito específico que não foi seguido. O melhor exemplo para guardar isso fica, para mim, nas medidas provisórias. Porque as medidas provisórias, elas requerem urgência. Qual o outro? Gente, eu esqueci o outro pressuposto das medidas provisórias. Vamos ver, artigo 62 aí, gente, me ajuda. Olha, porque eu prestei concurso faz 2 meses, né? Vamos lá, 62. Caso de... tá certo. Relevância e urgência. Se eu não tenho relevância e urgência, eu vou ter inconstitucionalidade dessa medida provisória por violação aos pressupostos objetivos, ainda que ela tenha sido feita pelo ente correto e ainda que ela tenha seguido os trâmites legislativos, tudo certo, ok? E aí, uma diferença importante. Essa inconstitucionalidade não se confunde com o que eles chamam de constitucionalidade formal, subjetiva ou objetiva. Porque aqui, na subjetiva e objetiva, a gente não está falando dos entes federados. A gente vai estar falando sobre a parte que deveria fazer aquela lei. O melhor exemplo fica no artigo 61, que determina quais leis
quais temas, né, são de competência do presidente da República. Então, ali no artigo 61, a iniciativa tal, parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do presidente da República. As leis, essa parte também é muito importante, gente, depois é chato, mas fica lendo esses artigos, porque esses artigos caem. E aqui a gente vai ter uma violação formal subjetiva se o Congresso pegar um tema que afeta ao presidente e fizer uma lei sobre aquele assunto. Então, não tem a ver nessa parte com a questão federativa. Tudo certo? Estamos caminhando bem? Neste caso, então, só o presidente é que passa, por exemplo, alguma lei que deveria ser pelo presidente e foi pelo Congresso, é que passa a ser formal subjetiva. Ela vai ser subjetiva. Olha, eu posso até pesquisar, ver se tem um outro exemplo. No que eu tinha no meu caderno, como no livro do Novelino, ele dá esse exemplo do artigo 61. Eu posso ver se tem outro. Mas eu não consigo agora de cabeça pensar num outro para te dar, não. Mas o que vai acontecer, na verdade, o que é importante você saber é que tem a ver com a autoridade competente. Pensa sempre na autoridade e não no ente federativo. É aí que vai morar a diferença. Provavelmente você vai ter, em âmbito estadual, maiores exemplos, porque você vai ter normas secundárias para eu poder te colocar. Depois eu dou uma pesquisada e te falo, assim, se eu achar alguma coisa. Mas é importante porque essas nomenclaturas são chatinhas, mas elas caem em questão principalmente objetiva, para pegar, assim, é bem chatinha, pegadinha mesmo, para ver se vocês sabem essas diferenças. Certo? Bom, vamos lá. Inconstitucionalidade por omissão. Aqui também eu não sei se vocês tiveram, fica um pouco difícil, mas lembra aquela questão das normas de eficácia plena, contida e limitada? Certo? Se eu tenho uma norma de eficácia plena, dificilmente eu vou ter uma inconstitucionalidade por omissão. A contida também, porque a contida você tem a possibilidade de legislar sobre. Onde fica o nosso maior problema? Na limitada. Mas é só aí? Não, e aí a gente vai também ver por quê. Só que em regra, a norma de eficácia limitada que leva a uma omissão normativa, efetivamente. Falta uma lei que tem que ser feita para que aquele direito seja exercido, para que aquelas condições constitucionais sejam alcançadas. Mas, aí que tem a questão, eu posso ter uma omissão, uma inconstitucionalidade por omissão, por proteção insuficiente. O exemplo aqui fica não só nos direitos fundamentais, porque você pode pensar na questão da proteção insuficiente dos direitos fundamentais, mas teve um caso, se eu não me engano, não lembro se era delegado, mas se eu não me engano era delegado, que havia uma norma de proteção aos delegados federais que não tinha os mesmos direitos aos delegados estaduais. E aí foi feita uma ação de inconstitucionalidade por omissão, por proteção insuficiente. Óbvio que não escreve assim, né? Não precisa vir escrito isso na peça, mas a ideia é essa. Olha, eu exerço a mesma função, eu deveria também ser protegido como aquela categoria eu é. Vocês pensaram só na área federal e eu estou aqui no estadual, mas a Constituição não falou que era só federal. Por que está aqui nessa lei que é só federal? Então, vocês, para além da questão dos direitos fundamentais, vocês podem pensar nessa questão de isonomia, de igualdade, que não deixa também de serem direitos fundamentais, né? Bom, eu fiz essa aqui eu fiz assim, porque eu acho que é a que mais amplia as diferenças. Mas tem outras formas de inconstitucionalidade. Ela pode ser total. Total, eu posso pensar numa lei inteira inconstitucional, eu posso pensar num artigo inconstitucional de uma determinada lei. Então, aquele artigo que eu estou questionando, ele é totalmente inconstitucional, tá? Como eu posso ter uma inconstitucionalidade parcial?
Sendo parcial, ela também pode ser por omissão. Então, assim, eu tenho um direito que foi apenas parcialmente delineado e a gente entra com uma ação por omissão parcial quanto àquela parte que não foi legislada. Mas o mais interessante dessa inconstitucionalidade parcial, a meu ver, é que você pode, vírgula, né? Os ministros, o Supremo pode pegar um pedaço do artigo e declarar inconstitucional. Ah, mas só uma palavra? Só uma palavra. Desde que não altere essencialmente o conteúdo daquele artigo. Por exemplo, o município não poderá... Pode lá o Supremo pegar o não? Não tem como. Ele vai ter que declarar o artigo inteiro inconstitucional, porque senão ele está legislando. Ele está, na verdade, criando uma lei ele está efetivamente criando uma lei contrária ao que foi estabelecido. Mas vamos supor num artigo que fala os municípios, os estados e a União. Pode lá o Supremo, por algum motivo, até mesmo de competência federativa, riscar e falar, ó, a União aqui é inconstitucional. Pode. É uma palavra só. Aí você tem uma inconstitucionalidade parcial. Você não está concedendo aquele vício a toda a lei, nem a todo o artigo. Mas foi o que eu falei, dentro desse limite de você não alterar a ideia geral do que está escrito lá. Porque, afinal, por enquanto, o judiciário não legisla. E eu posso ter, inclusive, uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Ou seja, eu declaro a inconstitucionalidade, mas eu não retiro nenhuma parte do texto, nenhum artigo, nada. Como é que eu faço isso? Eu falo, olha, esse artigo aqui, para esta situação, ele cabe, ou esta norma, essa lei, mas para esta situação não. Então, eu declaro que há uma inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, para determinar as hipóteses em que há ou não há inconstitucionalidade. Tranquilo? Deu para entender? Em relação ao momento, essa parte é importante porque eu não sei dizer a razão disso, mas cai muito. A inconstitucionalidade ela pode ser originária. Então, é um vício de origem. Eu tenho uma lei e ela está viciada, ela passou por depois de 88, foi lá o Congresso, fez uma lei e ela está viciada desde a sua origem. Aí você fala assim, bom, se eu tenho a constitucionalidade originária, eu posso ter uma constitucionalidade então que foi superveniente? A tese do Supremo lá atrás, logo que foi feita a Constituição, é de que não existiria inconstitucionalidade superveniente. Por que isso? O Supremo disse assim, todas aquelas leis que foram feitas antes da Constituição de 88, elas vão ser recepcionadas se compatíveis com a Constituição de 88. Mas, se não houver compatibilidade, eu não vou falar de inconstitucionalidade superveniente porque veio uma Constituição e deixou aquela norma inconstitucional. Eu vou falar em não recepção. Aquela lei foi não recepcionada pelo ordenamento. É importante saber isso porque cai, gente. Então, lei antes de 88, se você for analisar a compatibilidade, você não vai falar em constitucionalidade superveniente, você vai falar em não recepção. Porém, na doutrina, há quem defenda que quando você fala em constitucionalidade superveniente, você está falando de mutação constitucional, tá? É importante vocês aí terem uma malemolência em prova objetiva, porque a depender da situação, você vai falar sim que existe inconstitucionalidade superveniente, mas nos termos de ser uma mutação constitucional. Vocês não podem também olhar a questão de uma forma fechada, falando, não, inconstitucionalidade superveniente não existe. Não, olha, para a parte da doutrina, acontece quando tem mutação constitucional. Quando tem mutação constitucional?
quando a sociedade se modifica de algum modo que leva o Supremo a modificar também seu entendimento, ou a mesmo a visualizar de uma outra forma o quanto escrito na Constituição. O grande exemplo que eu acho que é exatamente o casamento homoafetivo. Foi a grande mutação constitucional que eu acho que é o exemplo máximo que a gente pode ter. Mas, né, como a doutrina vai indo, a gente vai caminhando, o direito ele não é estanque, ele não é rígido e fixo. O ministro, deixa eu ver qual foi. Eu tenho aqui, mas agora eu não vou conseguir achar. Ele teve um dos ministros nessa decisão do amianto que ele fala de inconstitucionalidade superveniente sob a ótica material. Vamos lá, então, até então, todos os ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Celso de Mello, aqueles que estão lá há 1000 anos, falam, olha, não tem constitucionalidade superveniente. Aí vem, gente, quem que foi aqui? Deixa eu ver. Vem o ministro e fala, não, tem sim, inconstitucionalidade superveniente material. Eu vou explicar a lei do amianto para vocês. Esse caso, assim, até porque ele pode cair em ambiental, é um caso que envolve, assim, direito constitucional para tudo quanto é lado. Tinha, antigamente lá, acho que em 92, tem uma lei da União que permite o uso de amianto. Essa lei foi questionada no Supremo. E o Supremo falou assim, essa lei é constitucional. Aí vem os estados, se eu não me engano, um dos primeiros foi o estado de São Paulo, e proíbe o uso de amianto. Aí começa a briga. Olha, mas tem uma lei federal. Em tese, eu poderia fazer uma lei estadual contrária àquela federal? Envolve meio ambiente. Em tese, eu posso legislar, mas eu não posso legislar contra as normas federais. Aí, mas fala, olha, envolve também consumidor. Começou aquela briga e isso daí foi parar no Supremo. O que o Supremo falou? Que aquelas leis dos estados que proibiam o amianto, elas eram sim constitucionais. Que na verdade, inconstitucional era aquela primeira lei federal. Aí vocês vão falar assim pra mim, mas aquela lei federal estava sendo questionada? Não. E aí a gente vai chegar num tipo de inconstitucionalidade que eles chamam de arrastamento, por arrastamento. Naquele momento, para fazer o julgamento da lei estadual, o Supremo arrasta para decisão a lei federal, declara inconstitucional aquela lei federal e constitucional as leis estaduais. Neste caso, quanto a essa lei federal que eles arrastaram para o julgamento, o que o ministro fala que houve uma inconstitucionalidade superveniente sob a ótica material. Então hoje vocês podem visualizar essa questão, essa expressão de inconstitucionalidade superveniente sobre duas óticas, a tradicional, que é essa que eu coloquei para vocês, que foi sempre de não recepção das normas anteriores à Constituição de 88, e essa moderna. É assim, provável, a meu ver, que isso caia muito mais numa segunda fase do que numa de teste. Mas é importante vocês terem conhecimento dessa mudança. O Supremo ele vai mudando. Conforme os seus ministros vão mudando os entendimentos, vão mudando as nomenclaturas. Então, hoje você falar em hipótese nenhuma existe, está errado. Porque isso está expresso no julgamento do Supremo. Deu para entender? Deu? Pode falar. Eu achei que eu tinha entendido a originária, mas aí quando você explicou a superveniente, eu me perdi na primeira. Aí eu não entendi. A originária é vamos falar assim, a tradicional. Veio a Constituição de 88. A partir de 88 para frente, o Congresso vai lá e legisla, faz uma lei. Tá. Essa lei, ela é declarada inconstitucional. Você vai dizer que ela é originalmente inconstitucional, porque você está lidando, porque já tinha a Constituição. A questão aqui é justamente quanto ao momento. Se ela for anterior à Constituição, eu chamo ela de superveniente, então, porque afinal ela era constitucional perante aquela Constituição anterior e a partir de então, a partir dessa nova Constituição, ela não seria mais.
O exemplo também que eu acho que muito claro, que assim, todo mundo falou na época, é da lei de imprensa, que não foi recepcionada pelo ordenamento novo, pela Constituição de 88, e ela era constitucional perante aquela Constituição anterior. Uma coisa que nem seria desse controle, mas eu vou falar que eu acho que é importante. Essas leis anteriores, elas não precisam ser formalmente compatíveis com a Constituição de 88, apenas materialmente, tá? Mas aí vocês vão falar assim, em relação à anterior, ela tem que ser compatível? Tem. Aquela lei anterior, ela tem que ser compatível com a Constituição pela qual ela foi criada, formalmente também. Então, ela tem que ter seguido os trâmites da Constituição anterior. Eu acho que isso eu não tinha falado, né? Eu só falei que, então, ela tem que ser compatível com a anterior, formalmente. E aí, usando o que eu já até coloquei deste julgamento da lei de amianto, eu posso ter um confronto direto e imediato entre a lei, o artigo e a Constituição, como eu posso ter um vício consequente. Esse vício consequente a gente pode ver de duas formas. Ele é oblíquo ou reflexo, ou seja, neste caso, eu tenho um decreto, uma norma secundária, qualquer norma secundária, que antes de ferir a Constituição, ele está ferindo a norma primária. Porque a norma primária, ela é constitucional. E aí a gente fala que há uma inconstitucionalidade oblíqua ou reflexa quanto à Constituição, mas que antes até mesmo de ser inconstitucional, aquela norma secundária, ela é ilegal, porque ela não respeita a sua norma primária. Aqui, se você pensar na nossa piramidinha aqui, se eu tiver aqui uma norma primária e aqui uma secundária, eu tenho daqui para cá uma ilegalidade e daqui para cá uma inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua. Mas eu também posso, e aí, não ter uma inconstitucionalidade direta, no sentido de não ter sido aquilo colocado pelo Supremo de forma objetiva, mas o Supremo trazer esta questão para julgamento, que foi o que aconteceu com a Lei Federal do Amianto. Neste caso, eles falam em inconstitucionalidade por reverberação, arrastamento ou atração. Gente, eu sei, é chato pra caramba, né, desses nominhos, essas coisinhas, mas tem que saber. Porque assim, vai vir numa questão objetiva. É possível inconstitucionalidade por arrastamento, ou reverberação ou atração? E pior, quando eles querem ainda deixar mais legal, eles colocam segundo, nos termos da ADI número tal. Você não sabe nem qual que é aquela ADI e cai a porcaria do número. Infelizmente, é importante que vocês tenham a nomenclatura. Neste momento, não se preocupem com a nomenclatura, porque foi o que eu falei, eu fiz esse material, vocês vão ter como acessar depois. Mas, quando vocês forem estudar, tenta dar uma fixada, porque cai, apesar de ser super chato, tá? O que eu diria para vocês agora é para guardar na cabeça de vocês que o Supremo pode trazer para julgamento uma lei, um artigo que não foi questionado diretamente pela ação. Agora, saindo dessa partezinha mais chata, a gente vai melhorando, tá? Porque vai ficando, é horrível essa parte de classificação. A gente vai perguntar, quando é que eu posso fazer o controle? Eu posso fazer enquanto o processo legislativo está correndo? Eu posso fazer só pelo Poder Judiciário? Poder Legislativo e Executivo pode? Essa parte eu já acho que já começa a ficar interessante. Vamos lá. Exato, alguém falou. Quem falou? Pode falar. Fica com vergonha não, tá certo? Temos dois tipos, então, de formas de controle quanto ao momento. Ele pode ser preventivo ou repressivo. Ou seja, gente, antes da promulgação da lei ou após a sua promulgação, e importante, ainda que durante a vacatio legis. Gente,
Publicou, promulgou, publicou, tá em vacatio legis, já é controle repressivo. Não precisa ela estar em vigor, ok? Vamos lá. O controle, então, preventivo. Como que ele vai ser feito? Essencialmente. Essencialmente, ele vai ser feito pelo poder legislativo. Porque, dentre as necessidades formais de uma lei, é passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Acho que vocês já devem ter ouvido em várias reportagens, porque vivem falando, né? Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E aí, essa comissão, o que ela faz? Ela dá um parecer sobre aquela lei, técnico, jurídico mesmo, se é ou não constitucional. Só que esse parecer não é vinculativo. Então, ainda que a Comissão de Constituição e Justiça diga que a lei é inconstitucional, o Congresso pode ir lá e votar aquela lei e ela se vira ao mundo jurídico validamente até uma declaração do Supremo, certo? O Executivo, ele pode fazer o controle preventivo? Pode. Inclusive de uma forma efetiva, que é pelo veto jurídico. Terminou lá todo o rolê da lei. Vai para a sanção do presidente ou para a sanção do governador, para a sanção do chefe do executivo. Aí o chefe do executivo fala, não, isso aqui não rola. Ele veta juridicamente. Se vocês olharem no site do Planalto, vocês conseguem ver normalmente até as razões de veto. Quando o veto é jurídico, a gente fala de controle preventivo. Quando o veto é político, aí a gente já não vai mais estar falando na área do controle de constitucionalidade. Porque o veto do presidente, ele pode ter razões de ordem social, que não é uma questão jurídica técnica. E aí, neste caso, não há o controle de constitucionalidade preventivo, certo? E lembrando, que eu acho que já estamos aqui, lembrando que o veto sempre ele pode cair pelo Poder Legislativo depois revendo aquele veto, certo? Preventivo, ele pode ser exercido pelo Poder Judiciário? Gente, tem uma discussão, e aí foi o que eu falei, a gente vai fazendo uma construção jurisprudencial do controle de constitucionalidade. Existe algo que ninguém discute. O parlamentar, ele tem um direito subjetivo que aquele processo legislativo seja seguido. Então, ele pode impetrar um mandado de segurança falando, olha, esta lei aqui não está seguindo os trâmites da Constituição. E, neste caso, o Judiciário vai, sim, analisar preventivamente aquela constitucionalidade. Isso ninguém discute. Só que aí, o Supremo, diante de algumas excrescências, começou a decidir que, excepcionalmente, se alguma emenda constitucional violar cláusula pétrea, ou seja, o âmago da Constituição, que está no 60 parágrafo 2º, aí poderia ter um controle preventivo do Poder Judiciário material, ainda que este não seja o momento correto. Houve uma decisão já nesse sentido, uma decisão emblemática, mas lembrem, excepcionalmente, não pode o Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade preventivo fora das questões formais. Agora, nas questões formais, se o parlamentar questionar aquela constitucionalidade formal e por algum motivo ele perdeu o mandato, o que acontece com a ação? Neste caso, a ação vai ser extinta, porque aquele parlamentar ele não tem mais interesse no prosseguimento do feito. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar um outro ponto para vocês, ou na outra aula, se não der tempo, que se o parlamentar perder o mandato, a ação continua. Por enquanto, gravem que aqui, se ele perder o mandato, a ação extingue. Certo? Vamos lá, controle então repressivo. Após a publicação, a promulgação, publicação, ainda que durante a vacácio. Repressivo, o Poder Legislativo exerce? Exerce em 3 hipóteses.
o Congresso ele pode sustar os atos do Executivo que exorbitem os limites de delegação legislativa. O que é isso? Lei delegada. O Congresso vai lá, o presidente pede, fala, eu quero legislar sobre tal assunto. O Congresso vai e dá uma carta branca. Legisla aí, presidente, tô de boa. Tanto que a lei delegada ela é típica, ela não passa sequer pela análise posterior do Congresso. O Congresso ele dá uma validação prévia daquela lei delegada. Vamos supor que justamente por ser prévio e o Congresso dá uma carta branca para o presidente exorbite os seus poderes. Neste caso, por ter exorbitado poderes constitucionais que o Congresso poderia ter dado para ele e ele ultrapassou, há um controle preventivo pelo Poder Legislativo. Então esse é o primeiro ponto, sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa. É um nome gigante, mas se resume a essa prática. Também, se o Poder Executivo, ele exorbitar o seu poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? Não sei se vocês tiveram já administrativo. São todos aqueles atos secundários que o chefe do executivo pode fazer. Vamos supor que ele ultrapasse os regulamentos que ele pode, mesmo os regulamentos autônomos, que é onde ele tem maior ainda amplitude. Pode ir lá o poder legislativo e exercer o controle preventivo. Sem passar, e aí que tá, sem passar pelo judiciário. É uma ordem, mas assim, é uma determinação do Congresso. E por fim, e eu acho que aí fica até mais claro, existe o controle de constitucionalidade preventivo pelo Poder Legislativo quando eles rejeitam medida provisória. Porque eles podem rejeitar a medida provisória por ser essa medida provisória inconstitucional. E aí é repressivo. Repressivo, ou seja, aquela medida provisória está valendo e quando ela vai ser votada para ver se vira lei, se não vira lei, eles falam não, é inconstitucional. Pode repetir o segundo? Só pra... sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem os limites de delegação legislativa ou do Poder Regulamentar. Está tudo no mesmo inciso, ou do Poder Regulamentar, que é o 49, inciso 5º. Eles colocam tudo junto, mas como são coisas diferentes, a gente está falando de lei delegada, outro a gente está falando de regulamento do Executivo, eu separei, mas está tudo no 49, inciso 5º. Tá? E o Executivo, ele pode exercer o controle de constitucionalidade repressivo? Aqui é uma questão doutrinária. Antes da Constituição de 88, a gente tinha pouquíssimos legitimados para entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Então havia uma doutrina muito forte que defendia que se a lei fosse inconstitucional, poderia sim vir o chefe do executivo e não cumprir com aquela lei. Veio a Constituição de 88 e além de ampliar absurdamente os legitimados, também trouxe vários outros princípios constitucionais e administrativos. Então, hoje, essa teoria não é mais abarcada de forma ampla. E quem concorda com ela diz que ela só pode acontecer até o Poder Judiciário se manifestar. Particularmente, eu acho uma excrescência. Porque assim, né, não pode o poder, para mim, e eu não estou sozinha, mas o chefe do executivo vai falar, não, essa lei é inconstitucional, não vou cumprir. Mas para quem defende, fala, olha, o ato ele tem que ser público, ele tem que ser motivado, o chefe do executivo tem que então publicar, motivar e não cumprir. Só que se o Poder Judiciário falar que é constitucional, ele vai ter que seguir. Mas tem caído muito depois da Constituição, quem defende essa teoria, depois da Constituição de 88. E aí a gente chega no controle repressivo por excelência, que é o Poder Judiciário. E aí a gente vai discutir sobre as formas de controle pelo Poder Judiciário, seja por um juiz, seja pelo Supremo. Aí vocês vão falar assim, olha, mas eu li um dia, tem uma súmula chata que cai assim, que eu não sei por que raio essa súmula vive caindo, que fala do Tribunal de Contas. Fala assim, súmula 347 do STF, o Tribunal de Contas
no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos públicos. Gente, eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque eu falava assim, mas que raio que é o Tribunal de Contas, que é só um tribunal que ali integra o controle junto com o legislativo, pode apreciar a constitucionalidade. Eu ficava revoltado com aquilo. O texto da súmula é esse. Só que, na verdade, não é um controle de constitucionalidade. O que acontece de fato? São aqueles casos que chegam concretamente até o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele pode deixar de aplicar a lei naquele determinado caso concreto, mas ele não vai declarar de forma nenhuma aquela inconstitucionalidade, tá? O Tribunal de Contas não tem esse poder, apesar do texto da súmula dar a entender que poderia. Qual que é a súmula mesmo? 347. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos públicos. Gente, antes de ir para a segunda parte da aula, eu vou dar o intervalo. Eu só queria, que aí a gente vai entrar em controle difuso, controle concentrado, falar do estado de coisas inconstitucional. De fato, não tem a ver com controle de constitucionalidade. Só que é um tema que coloca na sua expressão, né, estado de coisas inconstitucional. Vocês já ouviram essa expressão? Só lembro da expressão. Ela está muito mais na questão material do que de controle efetivo de constitucionalidade. Gente, é importante saber isso, até em direitos humanos. Qual que é o caso concreto? Teve uma DPF no Supremo, a DPF 347, que questionava várias questões do sistema penitenciário brasileiro. E aí, diante da situação assim desumana, que beira o bizarro do sistema carcerário brasileiro, eu não lembro qual ministro que trouxe da Corte Colombiana este termo de estado de coisas inconstitucional. Lá na Colômbia, então, eles criaram uma teoria de que em violações... Gente, depois vai estar por escrito. Isso é uma das coisas que eu acrescentei depois e que eu quero pôr aqui para vocês terem por escrito. Vou falar devagar, mas não se preocupem que depois vai estar tudo na mão de vocês. Então, assim, em estado de violações graves e sistêmicas dos direitos fundamentais decorrentes de falhas estruturais nas políticas públicas do Estado e havendo uma inércia ou uma incapacidade, olha só como vai indo, reiterada e persistente das autoridades públicas em atuar e solucionar, pode o Poder Judiciário enfrentar a questão. Então, gente, violação grave, sistêmica, de direitos fundamentais, com falhas estruturais de políticas públicas, com inércia e incapacidade reiterada e vocês estão entendendo? Tipo assim, tem que ser assim, entendeu? Calamidade. Aí eles falam, há um estado de coisas inconstitucional. Aí você olha e fala, mas não é à toa, né? Porque também, neste caso... Não, porque você tá vendo, eu não tô brincando. Todas essas expressões eu peguei do julgado. Tipo, o Supremo que importou da Corte Colombiana, mas assim, é fato que você tem que estar numa situação calamitosa para o Judiciário ir lá e interferir numa questão de política pública. Tem críticas a isso? Tem. E a gente vai até discutir um pouco, bem por cima, porque vocês vão ter uma aula específica sobre isso com o Pedro depois. Tem gente que fala, olha, o Judiciário não tem legitimidade democrática para isso, e está tendo aí um ativismo judicial exagerado. Não é a visão da Defensoria, vocês não podem jamais defender isso, até porque assim, a única porta de saída, de salvação que a gente tem tido é pelo Poder Judiciário. Porque assim, pelo Legislativo e pelo Executivo está osso. Não que no Judiciário também não esteja, mas está um pouco melhor. O que eles fizeram aqui no Brasil com relação ao sistema penitenciário? Quando você tem esse estado de coisas inconstitucional, eles falam assim, olha,
a solução ela não pode ser dada pontualmente, tem que ter um diálogo construtivo entre as instituições e você vai ter uma atuação conjunta entre os órgãos. Isso aqui lembra muito o que vocês talvez já tenham tido ou venham ter de difusos dos chamados processos estruturantes, decisões estruturantes. Porque o que acontece muito em direitos difusos? Os juízes iam e davam uma decisão numa ação civil pública que era inexequível. Por quê? Porque mexia com política pública. E aí não tinha como executar aquilo. Então o que eles começaram a fazer de processos e decisões estruturantes? Eles começaram a dar o passo a passo, muitas vezes em conjunto com o executivo, para como solucionar aquele problema. É mais ou menos essa ideia aqui. O judiciário ele começou a se envolver nas políticas públicas de forma mais incisiva. Um dos exemplos, neste caso do sistema carcerário, foi que eles liberaram um fundo, eu não lembro o nome do fundo, gente, mas é um fundo específico, penitenciário, para reforma de algumas penitenciárias. Gente, isso é política pública, em tese seria o executivo. O que o judiciário fez? Falou, não, vocês vão usar esse dinheiro para reformar. Aí, óbvio, tá reformando ou não tá reformando? É uma questão de acompanhar, executar e etc. Mas, em tese, não seria nenhuma decisão do Poder Judiciário. Certo? Eu achei interessante trazer, porque como fala essa frase, estado de coisas inconstitucional, parece que a gente está falando de uma inconstitucionalidade técnica. E, na verdade, não é uma questão técnica. A gente está falando, sim, de uma lesão de direitos fundamentais, mas que envolve uma atuação ativa do judiciário. E aí, como entra muita questão doutrinária desse poder judiciário poder atuar ou não, a gente não pode falar que é uma expressão técnica do controle de constitucionalidade. Mas tá aí. Eu vou deixar vocês descansarem aí uns 15 minutinhos e aí a gente volta com a parte que eu começo a achar mais legal, que é justamente da divisão entre controle difuso e concreto. Certo?